Quais cuidados devo tomar com o espelho? Existem algumas dicas de conservação e limpeza que podem prolongar a vida útil do seu espelho Sebrace. O primeiro passo é sempre remover o excesso de poeira utilizando um espanador ou pano macio e seco. Em seguida, umedeça o pano com água e detergente neutro e limpe delicadamente toda a superfície do espelho. Por fim, enxague com água e seque com um pano seco e macio ou com um rodo de mão. E uma dica muito importante: qualquer outro produto não citado pode gerar danos no espelho e, sendo assim, não recomendamos que seja utilizado. Seguindo essas orientações simples, você garante que seu espelho se mantenha bonito, seguro e funcional por muito mais tempo. Esse foi o Fica a Dica de hoje e lembre-se, quando o assunto é vidro, a resposta é Sebrace, a marca do vidro.